Minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, através da leitura da Bíblia, ouvir os nossos devocionais, orar junto conosco. Estamos vivendo dias em que cada um tem a sua verdade, ainda que nem saiba que está vivendo uma mentira. Cada um quer viver a sua verdade, melhor, vender a sua verdade. A Bíblia está cheia de promessas, mas ela será concretizada se você acreditar na palavra de Deus. Precisamos acreditar na palavra de Deus, pois é muito fácil crer quando as coisas estão cooperando, quando as promessas estão vindo. Alimente a sua fé quando tudo vier contra. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias que estão vindo contra você. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, a sua casa, seu apartamento, seu lar, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar a semente, a sua semente, esta semente que está sendo semeada agora, os ensinamentos, a verdadeira palavra de Deus e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar os nossos irmãos e irmãs a lerem a Bíblia, a estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra para as nossas vidas no dia de hoje. Senhor, me dê a compreensão da sua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 1 de Samuel, capítulo 1 e capítulo 2, versículos 1 a 11. Eucana e suas mulheres. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeruão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções desde a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso, Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? A oração e o voto de Ana. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com uma amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse: Até quando você vai ficar embriagada?
trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: Não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então Eli disse: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: Que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Nascimento e dedicação de Samuel. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse a seu marido: Quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Eucana, seu marido, respondeu: Faça o que achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo, e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim Ana ficou em casa e amamentou o filho até que o desmamou. Depois de o ter desmamado, ela o levou consigo, com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana disse: Ah, meu senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali, eles adoraram o Senhor. O cântico de Ana. Então Ana orou assim: O meu coração exulta no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti e não há rocha como o nosso Deus. Não multipliquem palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês. Porque o Senhor é o Deus da sabedoria e Ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. Os que antes estavam fartos, hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos não têm mais fome. Até a mulher estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é quem tira a vida e quem a dá. Ele faz descer à sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo para o fazer assentar ao lado de príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra e Ele firmou o mundo sobre elas. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. O Senhor destrói os seus inimigos, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então Eucana voltou para a sua casa em Ramá. Mas o menino ficou servindo o Senhor diante do sacerdote Eli. Amém. Compreendendo o livro 1 de Samuel, capítulo 1, trago o versículo 2 e a sua compreensão. Em muitos sentidos, Eucana parece ser um homem bom e piedoso, exceto pelo fato de ter 2 mulheres.
Ao que parece, Ana foi sua primeira esposa e, quando viu que ela era estéril, Elcana se casou com Penina para que pudesse ter uma família. Não sabemos por que Elcana não esperou no Senhor e confiou que ele cumpriria seu plano, mas até Abraão também se casou com uma segunda mulher, Agar, conforme Gênesis 16, e Jacó, por sua vez, teve 4 mulheres, embora poligamia e divórcio não fossem proibidos pela lei de Moisés. Deuteronômio 21, versículos 15 a 17, capítulo 24, versículos 1 a 4. O plano original de Deus era que um homem se casasse com uma única mulher por toda a vida, conforme Marcos 10, versículos 1 a 9. Exposição bíblica dos versículos 3 a 6. Esta visita anual ao tabernáculo deveria ter sido um acontecimento alegre para Ana, mas todo ano Penina a usava como oportunidade para irritar a rival e zombar de sua esterilidade. Quando Elcana distribuía a carne do sacrifício, tinha de dar muitas partes a Penina e os seus filhos, mas Ana recebia porção dobrada, porque seu marido a amava. Compreendendo o versículo 8, o nome Ana significa uma mulher de graça, e ela manifestava essa graça no mundo como lidava com a sua esterilidade, com a atitude e as palavras cruéis de Penina. Em tudo o que dizia e fazia, Ana procurava glorificar o Senhor. Na verdade, ela foi uma mulher extraordinária que deu à luz um filho notável. Exposição bíblica dos versículos 9 a 18. Durante uma das refeições festivas em Siló, Ana deixou a família e foi ao tabernáculo para orar. Ela havia decidido em seu coração que o Senhor queria que ela orasse por um filho, a fim de que pudesse devolvê-lo a Deus para que ele servisse por toda a sua vida. É um fato impressionante que, humanamente falando, o futuro da nação estivesse nas orações desta mulher de Deus, e quanto a história dependeu das orações de pessoas que sofreram e se sacrificaram, especialmente as mães. Compreendendo o versículo 10, que exemplo é Ana em suas orações? Sua súplica era fruto de tristeza e sofrimento, mas a despeito de seus sentimentos, ela abriu o coração diante do Senhor. Sua oração envolvia submissão, pois ela apresentou-se ao Senhor como sua serva para fazer o que ele quisesse, conforme Lucas 1, versículo 48. A oração de Ana também envolvia sacrifício, uma vez que ela prometeu devolver seu filho ao Senhor para ser um nazireu, conforme livro de Números, capítulo 6, e servir a Deus por toda a vida. Compreendendo o versículo 15, a fé e a devoção de Ana eram tão fortes que se colocavam acima da incompreensão e das críticas dos mais altos líderes espiritual da nação. Quando damos o melhor ao Senhor, devemos esperar crítica de pessoas que deveriam nos incentivar, conforme João 12, versículos 1 a 11. Exposição bíblica dos versículos 19 a 20. Quando a família chegou à sua casa, Deus respondeu às orações de Ana e permitiu que ela ficasse grávida. E, quando seu filho nasceu, ela lhe deu o nome de Samuel. A palavra hebraica Saal significa pediu, Sama significa ouviu e El é um dos nomes de Deus. Portanto, Samuel significa ouvido por Deus ou pedido por Deus. Durante toda a sua vida, ele foi tanto uma resposta à oração quanto um grande homem de oração. Compreendendo o versículo 22, a mãe normalmente desmama a criança aos 3 anos de idade e, sem dúvida, durante aqueles preciosos anos, Ana ensinou e preparou seu filho para servir ao Senhor. Mas Samuel só teve um conhecimento pessoal do Senhor mais tarde, quando Deus falou com ele, conforme capítulo 3, versículos 7 a 10. Ana foi uma mulher de oração, conforme capítulo 1, versículo 27, e ensinou o filho a ser um homem de oração. Compreendendo o versículo 26, quando os pais apresentam Samuel ao Senhor,
Ana fez Eli se lembrar de que ela era a mulher que havia orado por um filho 3 anos antes? Será que o idoso sacerdote se lembrou da ocasião e de como tratou injustamente aquela mulher sofredora? A Bíblia não registra se ele se lembrou do episódio, mas recebeu o menino para se tornar um servo do Senhor no tabernáculo. A partir dali, Samuel passaria a ser instruído na lei do Senhor. E eu encerro a compreensão do capítulo 1 do livro 1 de Samuel com o versículo 28. A história até aqui deixa claro que a vida e o futuro de uma nação depende da natureza do lar, que, por sua vez, depende da vida espiritual dos pais. A esperança futura do povo de Israel estava neste jovem no tabernáculo, aprendendo a servir ao Senhor. Nunca subestime o poder da família nem o potencial de uma criança dedicada a Deus. Compreendendo o livro 1 de Samuel, capítulo 2, dos versículos 1 a 11. Trago o versículo 1 para a compreensão. Ana orava e se alegrava ao mesmo tempo. Ela pensava na bênção de Deus para a nação de Israel, como também para si mesma e sua casa. Quando a oração é egoísta, ela não é espiritual e não honra ao Senhor. Pois me alegro em tua libertação. Implica mais do que o fato de Ana ter ficado livre da esterilidade. Ela vê o milagre de sua gravidez como o início de uma nova vitória para Israel, que, vez por outra, foi invadido, derrotado e abusado por seus inimigos, conforme Juízes 2, versículos 10 a 23. Mas a palavra libertação ou salvação está baseada em Yeshua, Josué, o equivalente hebraico do nome grego Jesus. Ambos significam o Senhor é a salvação. O rei Davi seria Yeshua de Deus para libertar Israel de seus inimigos. E Jesus, o filho de Davi, seria Yeshua de Deus para libertar todas as pessoas da escravidão do pecado e da morte. Aleluia! Exposição bíblica dos versículos 2 a 3. Ana nos fornece um exemplo saudável de oração. É bom começarmos nossa súplica louvando a Deus, porque o louvor nos ajuda a nos concentrar na glória do Senhor e não no tamanho de nossas necessidades. Quando vemos a grandeza de Deus, começamos a ver a vida com a perspectiva correta. Compreendendo o versículo 2, ao se referir a Deus como sua rocha, Ana está falando da força, da estabilidade, da firmeza do Senhor e engrandecendo o fato de que ele não muda. Podemos confiar no Senhor, pois seu caráter é imutável e suas promessas nunca falham. Eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3, versículo 6. Compreendendo o versículo 3, Ana alegrou-se porque este Deus Santo é um juiz justo das ações de seu povo. Ao contrário das pessoas envolvidas em processos judiciais humanos, o Senhor sabe tudo e é capaz de nos pesar e as nossas ações com precisão. Sim, o Senhor pesa nossos motivos, conforme Provérbios 16, versículo 2, e o nosso coração, conforme Provérbios 24, versículos 11 a 12. E sua balança é precisa. Como Ana, podemos ser incompreendidos e caluniados pelos outros, mas Deus sempre agirá com justiça, conforme 1 de Samuel capítulo 16, versículo 7. Compreendendo o versículo 6, uma vez que é soberano, o Senhor está no controle da vida e da morte e de tudo o que se passa entre uma e outra. Ele pode nos livrar da sepultura ou permitir que morramos. Se nos permite viver, o Senhor pode fazer com que sejamos ricos ou pobres, exaltados ou humilhados, pois Ele sabe o que é melhor. Exposição bíblica dos versículos 8b e 10a. Deus estabeleceu o mundo para que não pudesse ser movido, e o que acontece em nosso planeta está sob o seu cuidado atento. Podemos pensar que Deus entregou a terra a Satanás e seus poderes demoníacos, mas este ainda é um mundo de nosso Pai, conforme Salmos 24, versículos 1 a 2. E ele pôs seu rei no trono do céu, conforme Salmos 2, versículos 7 a 9. E eu encerro
A compreensão do livro 1 de Samuel, capítulo 2, versículos 1 a 11, trago o versículo 10, ponto B. Esta é uma declaração notável de que o Senhor dará um rei ungido a Israel e irá fortalecê-lo para servir a Deus e a nação. Ana, sem dúvida, conhecia a lei de Moisés, porque ali encontrou as promessas de um futuro rei, conforme Deuteronômio 17, versículos 14 a 20. Vamos para a leitura no livro de Salmos, capítulo 79. Apelo à misericórdia divina. Salmo de Asaf. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Deram os cadáveres dos teus servos por alimento às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura. Tornamo-nos objeto de deboche para os nossos vizinhos, de escárnio e de zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Queimará como o fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque eles devoraram Jacó e destruíram as suas moradas. Não nos faças pagar pelas iniquidades de nossos pais. Que as tuas misericórdias venham depressa ao nosso encontro, pois estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? Seja manifesta entre as nações e diante dos nossos olhos a vingança do sangue dos teus servos, que foi derramado. Chegue à tua presença o gemido dos prisioneiros. Com o teu grande poder, preserva os que estão condenados à morte. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes mais as afrontas com que te afrontaram. Quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças. De geração em geração proclamaremos os teus louvores. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 79, Deus deu ao seu povo a vitória sobre o Egito, conforme Salmo 77, e ajudou-o a marchar no deserto e depois conquistar Canaã, Salmo 78. Ele lhe deu também o rei Davi, que derrotou os seus inimigos e expandiu o seu reino. Agora, porém, o povo de Deus está cativo, a cidade e o templo estão destruídos e as nações pagãs triunfantes. Vemos Asaf desempenhando 4 papéis diferentes. Perceba itálico a seguir, enquanto contemplava a derrota de Judá pelos babilônios. Cada divisão do salmo começa com a palavra dirigida ao Senhor. Ó Deus, versículo 1. Senhor, versículo 5. Ó Deus nosso Salvador, versículo 9. E Senhor, versículo 12. Exposição bíblica dos versículos 1 a 4. O pranteador contemplando o juízo de Deus. A Babilônia era a principal nação conquistadora de Judá, mas os povos vizinhos, Amon, Moabe e Edom, tinham prazer em ver os judeus derrotados. Os israelitas poderiam viver na terra e desfrutar de suas bênçãos, desde que obedecessem à aliança, conforme Levítico 26 e Deuteronômio 28 a 30. Mas, novamente, incorrer na rebelião traria somente uma disciplina dolorosa para eles, incluindo a expulsão da terra. Exposição bíblica dos versículos 5 a 8. O sofredor, sentindo a ira de Deus. A pergunta, até quando? É encontrada com frequência nas Escrituras, conforme capítulo 6, versículo 3. Deus não tem ciúmes de alguém ou coisa alguma, pois Ele é totalmente autossuficiente e não precisa de coisa alguma. Mas Ele tem zelo por sua terra e seu povo.
conforme capítulo 78, versículo 58, Êxodo 20, versículo 5, Deuteronômio 4, versículo 24, capítulo 6, versículos 15 a 16, capítulo 29, versículo 20. Ele é zeloso por seu nome, conforme Ezequiel 39, versículo 25, sua terra, conforme Joel 2, versículo 18, e sua herança, Zacarias 1, versículo 14. Os pecados dos antepassados foram se acumulando até o Senhor não poder mais reter sua ira. Somos culpados diante de Deus apenas por nossos pecados. Deuteronômio 24, versículo 16, Jeremias 31, versículos 29 a 30, Ezequiel 18. Mas podemos sofrer por causa dos pecados de nossos antepassados. Exposição bíblica dos versículos 9 a 11, o intercessor, pedindo a ajuda de Deus. Sua preocupação era com a glória do nome de Deus e ele achava que uma libertação miraculosa de Judá cuidaria disso, mas não veio libertação alguma. Asaf apressou-se em confessar seus pecados e de seus contemporâneos, pois não foram apenas seus antepassados que desobedeceram ao Senhor, conforme versículo 8. Compreendendo o versículo 11, Asaf também estava preocupado com a justiça de Deus. Aqui, ele orou com base na grande compaixão divina, talvez se lembrando das palavras do Senhor para Moisés, conforme Êxodo 33, versículos 12 a 23, e também Deuteronômio 32, versículo 36. Deus sentiu a aflição dos israelitas quando chamou Moisés para tirá-los do Egito. Então, com certeza, ele teria compaixão dos presos e daqueles que estão prontos para morrer. E eu encerro a compreensão do livro de Salmos, capítulo 79, com a exposição bíblica dos versículos 12 a 13. O adorador prometendo louvar a Deus. O povo de Judá era apenas um rebanho, conforme capítulo 74, versículo 1, capítulo 77, versículo 20, capítulo 78, versículo 72, capítulo 95, versículo 7 e capítulo 100, versículo 3. Mas havia sido cruelmente massacrado por seus inimigos. O santo nome de Deus fora caluniado. O Senhor havia chamado seu povo para louvá-lo e dar testemunho às nações pagãs, conforme Isaías 43, versículo 21. E foi isso que Asaf prometeu fazer se Deus tão somente libertasse o povo. Havia filhos de Asaf que deixaram a Babilônia e foram para Judá quando o cativeiro chegou ao fim. Assim, a promessa que o salmista fez ao Senhor se cumpriu, conforme Esdras, capítulo 2, versículo 41, Neemias 7, versículo 44, capítulo 3, versículo 10 e capítulo 11, versículo 17. Vamos para a leitura no livro de Mateus, capítulo 18, versículos 18 a 35. Em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. A parábola do servo que não queria perdoar. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários.
Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: "Pague-me o que você me deve." Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: "Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você." Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: "Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você?" E indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Amém. Compreendendo o livro de Mateus, capítulo 18, dos versículos 18 a 35, trago a exposição bíblica dos versículos 18 a 20. A assembleia local deve estar em sua melhor forma espiritual antes de tentar disciplinar um membro. Ao fazê-lo, a igreja está, na verdade, examinando-se e disciplinando-se. E é por isso que Nosso Senhor acrescentou essas palavras sobre autoridade, oração e comunhão. Não podemos disciplinar os outros se nós mesmos não formos disciplinados. O que quer que permitamos na Assembleia deve, primeiramente, ter sido permitido por Deus, conforme capítulo 16, versículo 19. Compreendendo o versículo 22, Jesus não estava recomendando o perdão negligente ou superficial, afinal, o amor cristão não é cego, conforme Filipenses 1, versículos 9 a 10. O perdão que Cristo requer é fundamental nas instruções que ele deu em Mateus 18, versículos 15 a 20. Se alguém é culpado de um pecado frequente, sem dúvida, encontraria força e poder para vencer essa iniquidade por meio do incentivo de irmãos amorosos e complacentes. Se condenamos uma pessoa, trazemos à tona o que há de pior nela, mas se criamos uma atmosfera de amor e perdão, podemos ajudar Deus a revelar o que há de melhor nesta pessoa. Devemos observar que neste exemplo não tem a ver com salvação, pois a salvação é totalmente de graça e é dada incondicionalmente. Transformar o perdão de Deus em algo temporário é violar a verdade das Escrituras, conforme Romanos 5, versículo 8, Efésios 2, versículos 8 e 9, Tito 3, versículos 3 a 7. Este versículo não está tratando do perdão entre pecadores perdidos e Deus. A ênfase no capítulo está em cristãos perdoando cristãos. Mateus 18, versículos 15 e 21. Exposição bíblica dos versículos 29 a 30. A pior prisão do mundo é de um coração rancoroso. Se nos recusamos a perdoar os outros, então estamos apenas nos aprisionando e causando nosso sofrimento. Algumas das pessoas mais infelizes são as que não perdoam os outros. Elas vivem somente para imaginar maneiras de punir o que lhes fazem mal. Contudo, elas estão, na verdade, apenas punindo a si mesmas. E eu encerro a leitura da Bíblia e também da compreensão do livro de Mateus, capítulo 18, dos versículos 18 a 35. Trago o versículo 35 e a sua compreensão. Jesus advertiu que Deus não pode nos perdoar se não tivermos o coração humilde e arrependido. Revelamos a verdadeira condição do nosso coração pelo modo como tratamos os outros. Quando o nosso coração for humilde e estiver arrependido, perdoaremos com alegria nossos irmãos e irmãs. Contudo, se formos orgulhosos e quisermos vingança, não nos arrependeremos de fato. Isso significa que Deus não pode nos perdoar. Devemos conhecer o perdão de Deus em nosso coração para que Ele nos humilhe e nos torne pessoas amáveis e misericordiosas com os outros. O servo descrito na parábola não tinha uma experiência profunda de perdão e humildade. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor.